profeta Elias vinha, porque aí o profeta vem e ele fala. O profeta vai falar na cara de quem seja, pode ser rei, pode ser o papa. E ele fala a verdade, ele não fica com mentira não. Aí fala, mas o apóstolo Nito é tão mal educado, quando Deus mandar eu falar e entregar umas verdades pra você, eu não vou falar com carinho não. Se Deus for entregar uma bênção, um milagre, uma cura, claro que vai. Agora se Deus vir com ira, com fúria, falar que vai acabar com tudo, destruir, você acha que eu vou ficar sorrindo pra você, fazendo papel de palhaço? Eu vou entregar o que Deus mandou, e aí ele vai me tomar, ele vai usar, e ele mesmo vai falar com você às vezes também. Às vezes não é nem eu que vou falar, quem vai falar é ele mesmo que vai falar na minha boca. Que às vezes eu falo e às vezes é ele que fala. Às vezes ele manda eu falar, às vezes ele mesmo usa a minha boca para falar. Tá entendendo como é que é? E às vezes é o Espírito Santo que fala, às vezes é Jesus, às vezes é Deus Pai. Então vamos lá na Bíblia, ó. Vamos lá, irmão, vem comigo aqui, ó. 1 Reis, capítulo 22, versículo 13, ó. A profecia de Micaias. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias, filho, falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas é uma voz e predizem coisas boas para o rei. Portanto, que as suas palavras também sejam palavras boas, como as deles. Fale o que é bom. Micaias respondeu: tão certo como vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, é isso que eu falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaias, devemos ir a Ramate Gileade para a batalha, ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará. O Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade, em nome do Senhor? Então Micaias disse: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que ao meu respeito ele não profetiza nada que é bom, mas somente o que é mal? E Micaias prosseguiu o profeta dizendo: portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramate Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei, Senhor. Perguntou o Senhor: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas desse rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vai e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Quenaã, chegou e deu uma bofetada em Micaias e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor para sair de mim para falar por você? Micaias respondeu: eis que você verá no dia em que você estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda a Micaias e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei, e diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e ponham a pão e água até que volte em paz, até que eu volte em paz. Micaias então disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não me falou por meio de mim. E ele acrescentou: que todos os povos ouçam isso.
E o rei Acabe e Josafá, rei de Judá, foram atacar a Ramate e Gileade. Porque o Espírito de Deus usou a boca daqueles endemoniados, daqueles falsos profetas que não estavam em intimidade com Deus, coisa de nada, com o espírito do engano, falando que ia ficar tudo bem, que não ia acontecer nada, que ia ter paz, que o rei ia vencer, que ia prosperar, que ele ia ficar no trono, que ele ia ter vitória. Mas Deus já estava lá em cima, já dizendo que já era, acabou para ele. Olha isso. E aí o Micaias foi esbofeteado, foi afrontado e foi jogado numa cisterna. Foi jogado numa prisão, a pão e água. Por quê? Por falar a verdade, por falar a palavra do Senhor. Então o profeta de verdade, ele vai ser perseguido, ele é afrontado, ele é caluniado. Pô, nossa, eu não gosto da presença dele, porque a presença de Deus é fortíssima, é poderosa. A luz não dá com as trevas. Ele vem com a luz, as trevas já ficam ofuscadas, já fica com a fúria, fica com ódio, porque não consegue resistir o poder de Deus. E já logo ofusca aqueles que estão em trevas, legião de demônio que está dentro daquelas pessoas. Às vezes a pessoa já nem entende porque não gosta do profeta. Por quê? Porque é cheio do poder de Deus. E o poder de Deus incomoda quem está nas trevas, quem está fazendo as coisas erradas, quem vive no pecado, quem está com mentira, quem está no engano, quem está na pilantragem, quem está sem falta de vergonha na cara, com injustiça, com traição. Incomoda. E o profeta vai falar a verdade, ele não vai ficar na mentira. Ele não vai ficar bajulando, passando pano para sujeira de ninguém, e nem vai ficar de bibibi dizendo que uma coisa vai dar certo se não vai dar. Ele não é bajulador, ele não é mentiroso, ele não é falso. É por isso que ele é profeta, tá entendendo? Ele não vive no engano, na mentira, passando pano na sujeira, na pilantragem de ninguém, e nem dizendo que uma coisa tá certa, está errado. E ele não vai deixar de falar a vontade de Deus, não. Você viu que os profetas estavam tudo contando mentira lá? O cara já falou, ó, os profetas tá tudo falando aqui coisas boas do rei aqui, hein? Por favor, hein? Começa a falar coisa boa aqui também. Aí como é que eles querem calar o profeta? Porque eles ficam nos enganos deles, nos bolinhos deles, nas mentiras deles, aí o profeta tem que estar no bolinho das mentiras deles lá também. E aí ele falou o quê? Falou, certamente eu só vou falar aqui o que o meu Senhor mandar falar, eu vou falar. O que o Senhor falar, eu falarei. O que ele não falar, eu não falarei não. Isso é coisa de profeta, ele não fala nem a mais nem a menos. Tá entendendo como é que é? Mas o que Deus mandar, o profeta fala sim, eu sou um desses. Pode ser o quem for, na hora que for, aonde for e pra quem for. Pode ser o presidente Putin, pode ser o presidente da Rússia, pode ser o presidente do Brasil, pode ser o Papa. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Isso é coisa de profeta. A gente é atrevido, é destemido sem medo e a gente fala a verdade. Porque quem está recebendo a profecia sabe muito bem por que está recebendo a profecia. Sabe muito bem das pilantragens que faz. Sabe muito bem das maldades que fez. Sabe muito bem do inferno que faz. Sabe muito que tem levado o povo à idolatria. Sabe muito bem que tem levado o povo para o pecado. Sabe muito bem que tem feito muita injustiça, muita difamação, calúnia, injúria, muita maldade, roubado muita gente, feito todo tipo de pecado e coisa que não presta e não agrada ao Senhor. E para estar na posição que está, para fazer a obra do Senhor em nível mundial, reinando, fazendo as coisas do Senhor, tem que estar em jejum, oração, santidade, santificação, há anos, muitos anos, até chegar na essência do poder de Deus para estar lá em cima, não é uma coisa de uma hora para outra. Então se Deus desse uma chance para ficar aí, ia demorar anos para fazer, muitas almas ia ser perecidas, ia morrer, perder a salvação, porque não tem o poder de Deus, não tem a autoridade, não tem a chamada, não tem o ministério, não tem a capacitação necessária. Deus até daria, mas não quis ouvir, não quis obedecer, não quis escutar por muitos anos. Porque Deus levantou o profeta Elias lá e falou para Acabe tomar vergonha na cara e se converter. E ele não queria se converter não. E aí Elias foi lá e bateu de frente 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá. Pega as suas lenhas aqui, ó, e chamou todo o povo de Israel. Você está adorando imagem de escultura, adorando Baal aí? Então se Deus é Deus, você serve a Deus. Agora se é Baal, você serve a Baal. Ou seja, não tem dois deuses aqui não, só existe um Deus que eu conheço. É o Deus vivo, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome Santa, 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 Santa. Sente a presença dele aí, ó. É ele que vem comigo, eu sou profeta de verdade. E aí Elias pegou e falou, se vocês querem adorar Baal, vocês adoram aí. Então Deus não tá com isso aí não. Vocês querem adorar Maria? Quer adorar Diana? Você quer adorar o Papa? Vocês adoram aí, mas Deus não tá nisso daí não. E aí ele pegou e colocou as lenhas lá no holocausto e pegou os bezerros e falou, agora vocês vão ver aqui, ó. Agora se Baal é Deus, então Baal vai mandar fogo do céu aí e vai consumir essas lenhas. Cada um vai preparar o seu altar aqui, vai colocar o seu altar, deixar preparado com esse cordeiro. Cada um vai cortar o cordeiro, deixar direitinho e vai clamar o seu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Aí todo o povo falou, não, essa palavra é boa, eu concordei com isso aí. E aí eles foram lá para o Monte Carmelo, prepararam tudo.